Aqui do nosso quadro Check-up no Rádio. Bom dia, doutor Belísio. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, internautas, a todos os que cuidam de idosos, a todos aqueles que pretendem envelhecer com saúde. Um prazer, uma satisfação, mais uma vez, estar aqui participando do Check-up no Rádio nessa semana de Festa de Santana. Inclusive, o nosso tema de hoje é mitos e verdades sobre a terceira idade, né? Você pode mandar para cá a sua pergunta, 99205-3030, vou repetir, 99205-3030. Eu acho que a gente poderia, inclusive, já começar o nosso programa desmistificando um pouco essa questão de todo idoso ele vai adoecer. Assim, você pode, inclusive, chegar à terceira idade com muita saúde, né? Certeza, inclusive tem sido travado um debate a nível mundial, porque a Organização Mundial de Saúde ela tem insistido em criar uma doença na velhice. Ela tem insistido em criar um código internacional de velhice, que velhice fosse uma doença. E a gente sabe que o envelhecimento ele é muito heterogêneo, ou seja, ele é muito diferente de pessoa para pessoa. Diferentemente das crianças, que todas evoluem teoricamente no mesmo. Obrigado, Fatinha, Deus te abençoe. Amém. Que as crianças elas evoluem de uma maneira mais homogênea. Uma criança de 7 anos, outra criança de 7 anos, elas têm o mesmo desenvolvimento, têm as mesmas características. Já idosos, eles são bem heterogêneos. O idoso de 70 é diferente de outro idoso de 70, um é mais saudável, outro é menos, um de 90 é muito saudável, outro de 60 já tem muita doença. Então a velhice ela é muito heterogênea, depende muito, como a gente já falou, de como a gente envelhece, de como a gente acumula o capital em saúde. Ontem eu estava assistindo um vídeo de Cid Moreira, inclusive está aí no noticiário, saber se tem demência ou não, e ele conversando sobre envelhecimento saudável. Cid Moreira ele tem 93 anos, lúcido, muito saudável. E ele, voz maravilhosa, inclusive. Voz maravilhosa, e ele comentando que um dos grandes segredos era ele não desanimar. Ele disse, olha, eu não me aposentei, não admiti me aposentar, eu não desanimo. O desânimo no idoso é um dos fatores que pioram o envelhecimento. Então, é um mito, sim, de que toda velhice precisa ser vivida com má qualidade, com doença. A gente sabe, sim, que as doenças crônico-degenerativas, elas incidem mais na terceira idade. Mas você ter uma doença e viver com ela controlada é como se você não vivesse com a doença. Se você tem um diabetes e você controla, você não tem sintomas daquela doença. Se você tem uma dor e não controla, você convive com a dor. Então você pode sim envelhecer com saúde, principalmente, Marcos, as pessoas que quando já estão envelhecendo, passa dos 50, passa de 60 anos, elas têm como prioridade cuidar da saúde. Elas têm um planejamento de vida priorizando a saúde. Elas são acompanhadas regularmente com um profissional. A partir de 60 anos, interessante ter sim aquele médico que gerencia a sua saúde, para você dizer, ele é meu médico, né? Que o profissional geriatra assume muitas vezes esse papel, fazer check-ups com regularidade, praticar atividade física, procurar não desanimar, ter uma positividade. Um dos segredos da velhice, Marcos, é você ter propósito. Isso até Cid Moreira falava ontem. Você ter propósitos, você ter metas, objetivos, você acordar sem saber o que você vai fazer hoje, amanhã ou daqui a um mês, por que você está fazendo aquilo, criar um sentido da vida, ressignificar a vida é um dos grandes segredos. Os idosos, eles perdem muito isso quando se aposentam. Pegando esse gancho do Cid Moreira, a vida pessoal do Cid hoje está exposta, né, para o mundo, né, O Instagram dele é muito interessante. E assim, e também me refiro a essa questão até da disputa familiar, né, dos filhos com a companheira dele, com a esposa atual, aliás, que ele conviveu há mais de 20 anos. Mas a pessoa pode chegar aos 90 e tantos anos de vida, dono de toda a situação de sua vida? Sim, isso é uma pergunta extremamente pertinente, né? O que vai definir se você tem condição de gerenciar a sua vida é a sua capacidade cognitiva, é a sua capacidade de tomada de decisão. A gente preza muito pela autonomia, que é a capacidade do indivíduo decidir por si próprio, e
pela independência, a capacidade de ele, o que ele decidir, ele fazer. Sidney aparentemente tem as duas coisas. Isso se faz através de conversa, da anamnese, da entrevista com o paciente, de testes cognitivos. A gente faz alguns testes para saber se ele está lúcido, se ele está consciente, orientado, se ele não tem nada que possa atrapalhar a sua capacidade de julgamento. Então, é sim possível ele ter decisões, por mais que não agradem a alguns, ou ele vai tomar as decisões que ele, assim, pelo menos que ele decidir, se forem decisões lúcidas, legalmente ele vai poder, sim, é possível, sim, se ele é o próprio caso. Muitas vezes essas coisas envolvem sempre valores financeiros, né? Dificilmente é o afeto, é o carinho que está envolvido aí, o privilégio de poder cuidar do seu ente querido. Não, muitas vezes é patrimônio, é dinheiro, mas, como eu volto a dizer, o teste cognitivo, a consulta, a avaliação com um profissional qualificado decide se ele tem ou não capacidade de gerir. E isso é o que a gente preserva, tenta preservar antes que ele perca, né? Tenta estimular a cognição, atividades sociais, a gente tenta manter ele equilibrado para ele poder andar e para onde ele quiser, diminui risco de queda, tira aquele remédio que possa estar atrapalhando a memória dele, compensa as doenças crônicas, a diabetes, a hipertensão, diminuindo riscos de que ele possa perder esse grande objetivo que é se manter autônomo e independente. Tem uma pergunta aqui do nosso WhatsApp, o ouvinte quer saber se é verdade que todo idoso pode, aliás, que a idade prejudica o paladar. É muito comum, os idosos, na verdade, muito comum não, os idosos, o processo de envelhecimento, ele cursa com perdas nos órgãos dos sentidos, né? Na visão, o idoso ele perde, ele tem mais déficit visual, tanto por doenças como catarata, como com glaucoma e outras doenças, como por déficit do próprio envelhecimento. Eles perdem a capacidade de distinguir o claro do escuro, então é normal que eles percam, diminuam a sua capacidade visual, diminua a capacidade auditiva. O processo de envelhecimento ele cursa com uma perda progressiva da audição. Eles percam a capacidade de sentir cheiro, né? Então o envelhecimento ele cursa com essa perda nesse sentido também, do olfato, do tato. Eles perdem algumas terminações nervosas que fica mais difícil eles terem um tato tão aguçado como a idade mais jovem, e perdem também no paladar. Isso é uma das causas, inclusive, de queixas, né? Alguns perdem mais, outros perdem menos, alguns perdem ao ponto de perder apetite, perder peso. Isso é preocupante. Uma das causas de perda de apetite é a perda do paladar, a perda do olfato, a perda da visão também, porque eles veem, cheiram e tudo isso envolve o apetite. Então não é mito, é verdade que tem uma perda até certo ponto normal, esperada para a velhice, é senescência, não é doença, até certo ponto perder o paladar. Outra pergunta aqui, doutor Belísio, meu pai tem 70 anos de idade e quer caminhar, né? Só que a gente se preocupa com a sua saúde, né? Principalmente porque às vezes ele fica esquecendo das coisas. E aí, como é que fica essa situação? Olha, caminhar, dirigir, administrar a própria renda, administrar uma empresa, ainda trabalhar, são decisões que precisam de uma avaliação profissional. Às vezes é uma demência leve, mas o paciente não pode mais dirigir. A direção veicular é uma das coisas que mais tem levado os pacientes as famílias levado os pacientes para o consultório. Então, assim, nesse caso, tem que ver se esse esquecimento dele tem influência na capacidade de execução das atividades do dia a dia. Se coloca ele em risco, se esse esquecimento é um esquecimento que pode trazer um problema nessa caminhada dele. O risco da caminhada
dele sofrer uma queda, dele sofrer um acidente, isso tem que ser minimizado. O objetivo sempre é atender o desejo do idoso, é atender com que ele possa fazer a caminhada. Agora, diminuindo os riscos. Se ele está com uma queixa de esquecimento, a família tem medo dele se perder, alguma coisa desse sentido, vamos ver o que é que pode se fazer. Será que é uma demência? Se não o que é que pode ser? A gente recomenda sempre, hoje tem a tecnologia, facilita pacientes que têm demência eles terem um chipzinho de GPS que a gente pode saber onde é que ele está, ou mesmo a identificação, a pulseira com o telefone de contato. Se for uma demência, logicamente sozinho não dá certo caminhar, tem que ter alguém. Mas se não, se ele não tiver demência, tiver com as faculdades mentais preservadas, o problema for só a questão, o medo da Covid, for um medo de uma queda, for um medo de desmaiar, e isso pode ser minimizado. Isso pode ser, não é uma contraindicação de caminhar por esses motivos. A gente consegue tentar deixar ele fazendo o que ele deseja, pelo menos com o mínimo de risco. A ideia é minimizar os riscos. Tem muita família que se preocupa com idosos que moram em zona rural e não querem sair de lá, nem a família tem condições de morar lá. Isso é muito presente. E a gente tenta orientar a eles a diminuir os riscos. Se tem isso, aquilo, que possa trazer uma queda, que ele possa se perder no cercado, que ele possa tomar insulina e passa muito tempo sem se alimentar, que ele leva uma alimentação, que ele leva água para o trabalho, possa diminuir esses riscos, que a família visite mais, não precisa morar. Então é o nosso dia a dia, a gente tenta sempre não ser radical, porque senão vai prejudicar um ou outro. Então é diminuir riscos e tentar deixar ele com a condição de saúde. O mais importante é ele ter saúde. Ele tendo saúde, ele tendo uma marcha, uma mobilidade, uma capacidade de se deslocar boa, ele não tendo problema de tontura, estando com a vista ok, não tendo nenhum risco de desmaiar, de cair, de ficar tonto ou de se perder, ele pode sim fazer a caminhada. Mito ou verdade que à medida em que a gente envelhece vai perdendo a memória? Bom, outra pergunta. Esquecimento não é normal da velhice, né? Existia até bem pouco tempo atrás uma expressão chamada de demência senil. Isso não existe. Existiu há bem pouco tempo atrás que a gente acreditava. Não é que a gente acreditava, a gente ainda não tinha tanto conhecimento das demências, né? Não só a demência de Alzheimer. E o idoso que perdia um pouco de capacidade de raciocínio, ele perde um pouco da rapidez do raciocínio, ele sedimenta menos, ele tem mais dificuldade de processar algumas informações, consequentemente ele tem uma capacidade de sedimentar menor, ele tende a ter mais dificuldade de lembrar algumas coisas. Isso é muito discreto, isso é muito pouco, isso não tem nenhum prejuízo na vida dele. Esse tipo de esquecimento, quando a gente envelhece, o que é que acontece? O cérebro diminui de tamanho, ele meio que murcha, ele diminui a quantidade de circulação de vasos sanguíneos, em algumas áreas ele pode até diminuir mais, a quantidade de conexões de neurotransmissores, como é que eu posso dizer, ela se altera, então ele tem algumas características que o envelhecimento pode propiciar, mas esquecer não é normal, nem da velhice, nem do adulto jovem. Não pague para ver que aquele esquecimento é da idade. Sempre tenha alguma coisa por trás, nem que seja uma dificuldade de concentração, porque ele está um pouco ansioso, porque ele não está dormindo bem, ele não está se concentrando, porque ele não está escutando bem, ele não está retendo as informações. A audição é muito importante para a gente reter informações. Então tem sempre alguma coisa por trás. É mito de que todo idoso, tá aí Cid Moreira para provar, se todo idoso tivesse esquecimento, Cid Moreira com 93 anos era para ter, todo idoso era para ter esquecimento. Então, além de ser heterogêneo, cada idoso envelhece de uma forma, esquecer não é normal em nenhuma idade. Outra pergunta aqui chegando, o ouvinte quer saber qual o melhor exercício físico para a pessoa idosa? Outra ótima pergunta. A gente tem que entender o que é
se movimentar e o que é exercício físico. Exercício físico é aquilo que você faz, você programa, tem meta, né? Tem propósito, tem objetivo, e que é feito com regularidade, para que seu organismo possa ter os benefícios da atividade física. E o movimento é você se movimentar. As pessoas têm a ideia de que não, eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo, me movimento muito. Você não é o idoso parado, você se movimenta, você não faz atividade física. É um dos grandes segredos de envelhecer com saúde, é você fazer atividade física. A atividade física, ela cria memórias, eu diria, musculares, que você, quando envelhece, essas memórias estarão ativas, aí memória muscular, você tem uma tendência a perder menos músculo. Quando a gente envelhece, a gente perde, a gente já falou aqui em outros programas sobre a sarcopenia, perda de massa muscular ao longo do tempo. Quando você faz atividade física em idades maiores, você tende a preservar esse músculo. Preservando o músculo, você anda melhor. O músculo, ele é responsável também por outras funções como de metabolismo, ele diminui a questão da glicemia, ele tem receptores para insulina e ele melhora a resistência insulínica, que é um dos grandes problemas da velhice, é você ter alta resistência insulínica, viver num nível de catabolismo muito alto. Então, a atividade física, ela é fundamental para envelhecer com saúde. Saúde muscular, saúde mental. A atividade física beneficia também a saúde mental. E a melhor atividade física, eu sempre digo que é uma associação entre uma atividade contra-resistida. O que é atividade contra-resistida? É uma atividade que proporcione aumento de força, de hipertrofia. Musculação, pilates, atividades que o indivíduo ele trabalhe o músculo, ele faça hipertrofia, ele trabalhe a força. Associada a uma atividade aeróbica de flexibilidade, que ele melhora a capacidade cardiorrespiratória. Então, o ideal seria uma caminhada, uma corrida, uma pedalada associada a uma musculação, ou associada a um pilates, ou associada a alguma atividade que a gente possa trabalhar força, possa trabalhar equilíbrio, flexibilidade. Então, e outra coisa, a atividade ideal para o indivíduo vai depender dos hábitos dele. Esse é um paciente que nunca tomou banho de piscina, ele tem o receio de vestir, ele não gosta da piscina, você tem que proporcionar outra. Ele nunca andou de bicicleta, você vai querer que ele vá andar de bicicleta, ele tem alguma restrição para fazer a musculação, você não vai. Então é aquela que ele se adapte, Marcos. Tem que ver quais as doenças que ele tem. Se for um paciente, por exemplo, que tem osteoartrose de joelho, de calcanhar, ele não vai poder correr, porque ele pode piorar dessa artrose de quadril. Então a gente tem que ver isso. Mas o ideal é você associar uma que você seja aeróbica, caminhada, corrida, hidroginástica, pedalada, com outra que você trabalhe força. Isso é importante dizer, porque muitos optam por uma. Ótimo. Se você puder fazer só uma, já está bom. Mas o ideal é você também trabalhar força, você ir para a musculação, você ir para o pilates, você fazer alguma atividade de força. E tem aqueles idosos mais dependentes, aqueles que não conseguem fazer nenhuma nem outra. Esses a gente orienta, até o paciente acamado, ele precisa se mexer, ele precisa trabalhar músculo, ele precisa trabalhar alongamento, ele precisa fazer alguma atividade que exercite ele. Então, desde o idoso robusto, saudável, que pode ir para a academia, até aquele idoso muito dependente, ele precisa sim se movimentar. Alguns exercícios em casa, que um profissional possa orientar para trabalhar a musculatura da perna e evitar queda, uma caminhada dentro de casa, ao redor de casa. O que não pode é parar enferruja, é como uma máquina. O paciente perde músculo, perde equilíbrio, perde força, e isso pode acelerar mais ainda o envelhecimento dele. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Até a próxima terça, se Deus quiser. Queria, com mais goleadas do Flamengo, né? Um 5-1, né? Mandar um abraço aí para Abdias, que ele reclamou da última vez que a gente não falou.
e até a próxima terça-feira. Nazaré Chianca lá em Jardim, tá aqui ele parabenizando pela goleada do Flamengo no São Paulo, né? Eu perdi até as contas, né? Rapaz, foi tanto gol que eu não tava mais nem conseguindo contabilizar. Peguei uma calculadora e fui. Mas aí coube numa mão, né? A gente deu pra... Teve até uma briga de Diego com um cara que eu esqueci o nome do São Paulo. Quem é aquele jogador? Não tô lembrado. Reinaldo Tiririca. É o apelido dele. Não, mas é porque eu justamente tinha esquecido o nome do Reinaldo. Reinaldo, né? é. Pois é, então. Pois é. Mandar um abraço aí pra toda a turma lá do hospital. Estão tristes, né? Os São Paulinos, mas como diria meu amigo Edson Vera, isso vai passar. O outro patamar voltou, né? Estamos no modo 1 agora, hein? Valeu. Um abraço, do Beleza. Um abraço e que Nossa Senhora de Santana possa abençoar esse final de festa de Santana e os nossos próximos programas. 7h56, confirmado.